nós estudamos vários temas importantes no livro de Deuteronômio. Mas na semana passada nós vimos o quão importante o livro de Deuteronômio foi para os demais personagens do Antigo Testamento. Então, vamos começar vendo um personagem da Bíblia que usou o livro de Deuteronômio na sua vida. Vamos aqui, vamos estudar agora a lição da vida do rei Josias. Vamos lá para o livro de 2 Reis, capítulo 22. Lá no Antigo Testamento, livro de 2 Reis, capítulo 22. Vamos primeiro entender que rei era esse, em que momento ele viveu. Nesse momento aqui, como alguns de vocês devem saber, o povo de Deus estava dividido. E essa nação aqui, o do povo de Deus, que é chamado de Judá, estava num momento de muita apostasia. Ninguém mais adorava a Deus. Cada um tinha nas suas casas um ídolo pequeno, e toda a família adorava esse ídolo. Nas ruas haviam ídolos em formatos assim, de estados, e todos os filhos de Deus, todos os israelitas, estavam caindo numa grande idolatria. Mas aí surge esse rei Josias. E o que é que ele fez? Vamos ler aí 2 Reis, capítulo 22. Vamos ler do verso 13 em diante. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra, e tenha seu encargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. E agora vamos ver o que foi que aconteceu. Vamos ler do verso 8 em diante. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, e tenha seu encargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei. O sacerdote Ilquias lhe entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Então, que momento era esse? Por mais de 70 anos, o avô e o pai do rei Josias, eles levaram todo o povo de Israel à apostasia e à idolatria. Durante esses 70 anos, o templo, que era a casa de Deus, estava em ruínas. Estava todo coberto de teia de aranha, todo sujo. Todos os livros, todos os escritos da Bíblia estavam lá empoeirados, e ninguém nunca mais tinha aberto aqueles livros. E por isso o povo tinha caído na apostasia, tinha se afastado de Deus. Mas aí esse rei Josias, que temia a Deus, ele decidiu fazer uma reforma. E ele disse: vamos reparar a casa de Deus, vamos limpar tudo que está sujo, tudo que está empoeirado, e vamos encontrar aqui os livros da lei. E aí eles encontraram esse livro, e aí esse servo leu diante do rei esse livro que eles encontraram. E qual foi a reação do rei aí no verso 11? Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ou seja, quando aquele servo trouxe aquele livro que havia sido achado no meio daqueles escombros, e o rei leu aquele livro, a reação do rei não foi uma reação alegre, não foi uma reação feliz. Ele rasgou as suas vestes. No tempo da Bíblia, quando alguém rasgava as suas vestes, era no sinal de protesto, no sinal de tristeza, no sinal de luto. Então, aquilo que aquele rei leu ali, naquele livro, não foi algo agradável, foi algo que despertava ali a atenção das pessoas. Então, aquele livro que o rei achou era justamente o livro de Deuteronômio. Esse livro nós estamos estudando até hoje. E por que o rei rasgou as suas vestes? Porque aquele livro trazia verdades que naquela época estavam sendo abandonadas por toda a nação. E ali o rei ficou muito penalizado, o rei ficou muito impressionado ao ouvir aquela leitura, e ele começou a rasgar suas vestes e se arrepender. Começou a pedir perdão dos seus pecados a Deus.
E além disso, além dele se arrepender, ele decidiu agora fazer uma reforma em todo o seu reino. Ele juntou os seus servos, juntou todos os seus soldados e decidiu agora derrubar todos os ídolos que havia na terra de Israel. Mandou destruir aqueles postes, aquelas estátuas de ídolos, mandou extinguir a idolatria do meio do povo. E assim ele começou a fazer uma reforma espiritual no povo de Israel. E assim nós vemos o impacto que o livro de Deuteronômio ele causou na vida desse rei. Esse líder do povo de Deus, ao estudar esse livro, ele primeiro fez uma reforma na sua vida, ele se arrependeu e então ele começou a incentivar a reforma nos seus liderados. Então você vê como o estudo desse livro ele é impactante, o quanto ele é transformador. Então, ao nós estudarmos o livro de Deuteronômio, nós temos lições muito importantes sobre a nossa aliança com Deus, sobre a nossa relação com Ele. E quando nós estudamos esse livro, nós sentimos vontade de transmitir isso a outros também. E foi justamente isso que o rei Josias fez. Mas ainda outros personagens usaram o livro de Deuteronômio na sua vida. Vamos lá para o livro de Jeremias, capítulo 7. Livro de Jeremias, você vai para a direita. Quando você abre no meio da Bíblia tem Salmos, você vai para a direita Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías e Jeremias. Jeremias, capítulo 7, vamos ler do 4 ao 7. Assim nós estamos dando mais um salto no tempo. Depois do rei Josias, ali depois do tempo do reinado dele, e aí veio o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias viveu nesse momento em que o povo de Deus estava todos distantes de Deus. Depois da reforma do rei Josias, o povo voltou para a idolatria. E aí o profeta Jeremias viveu nesse período. E como foi aí o teor da profecia de Jeremias? Jeremias 7, do 4 em diante. Diz assim: Não confieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, e nem derramardes sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Amém. Então, esse trecho aqui da profecia de Jeremias, ela está cheia de referências aos textos de Deuteronômio. Ela está cheia de trechos ali muito parecidos com o que Deus disse ao povo de Israel lá em Deuteronômio. Por quê? Porque Jeremias, ele viveu nos tempos do rei Josias, quando o livro da lei foi redescoberto. Então Jeremias ele teve acesso àquele livro, leu todas aquelas passagens, e ali quando Deus usou ele para falar para o povo, ele só fez repetir aquilo que Deus já havia dito antes. Então o livro de Deuteronômio influenciou as profecias de Jeremias. Mas como? Deus havia dito para o povo de Israel de que a entrada deles em Canaã não era por mérito deles, era por causa da obediência deles a Deus. Se eles fossem obedientes, Deus ia fazer eles continuarem morando em Canaã e vivendo lá em abundância, vivendo lá com suas famílias. Mas isso tudo se eles fossem obedientes a Deus. E aqui Jeremias, ao dizer para o povo, diz: olha, se vocês forem obedientes a Deus, vocês vão continuar morando nesse lugar e adorando nessa casa. Então aí você vê a relação entre o livro de Deuteronômio e as profecias de Jeremias ao povo de Israel. Mas seguindo adiante, nós vemos outros profetas da Bíblia usando o livro de Deuteronômio como referência. Vamos para o profeta Miqueias. Miqueias é mais para frente. Se você tiver dificuldade, você pode olhar o índice da sua Bíblia, porque o livro de Miqueias ele está aí nos profetas menores. Livro de Miqueias, capítulo 6. Vamos ler alguns versos desse livro. Miqueias, capítulo 6. Vamos ler agora o verso 7 e 8.
Diz assim, acharam? Lá nos profetas menores, livro de Miqueias, capítulo 6, versos 7 e 8. Lá diz assim: agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Essa é a profecia do profeta Miqueias, e aqui ele também faz referência ao livro de Deuteronômio. Então, aqui qual era o teor da mensagem dele? Ele estava chamando a atenção daquelas pessoas à verdadeira adoração. Aquelas pessoas, elas iam para o templo, faziam todos os rituais, entregavam seus sacrifícios, adoravam na frente de Deus, mas quando saíam, voltavam para os mesmos pecados. Então eles eram hipócritas e continuavam maltratando as pessoas, continuavam desprezando o cuidado para com os órfãos, com as viúvas, com os pobres, e mesmo assim vinham para o templo e diziam que estava tudo bem. Então aqui Deus, através do profeta Miqueias, ele diz: Deus vai se agradar desses vários sacrifícios que vocês me trazem, se o que eu peço de vocês é o amor e a misericórdia para com as pessoas que precisam. Então essa passagem aqui faz referência a uma passagem do livro de Deuteronômio que eu quero ler com vocês. Está lá no capítulo 10, verso 12 e 13. O quinto livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 e 13. Diz assim: quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 e 13. Diz assim: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Então, essa passagem aqui foi a referência lá para a profecia de Miqueias. E ainda existe outra passagem do livro de Deuteronômio que diz assim: misericórdia quero e não sacrifícios. Eu quero uma ação de misericórdia e não os holocaustos. Então, acima das aparências, acima dos rituais, acima de toda a liturgia, Deus quer que nós sejamos misericordiosos e que nós vivamos o amor para com o nosso semelhante. Amém. Era isso que Deus queria do povo de Israel, mas eles estavam fazendo justamente o contrário. Ao invés de eles serem amorosos, eles continuavam sendo ríspidos com as pessoas, continuavam destratando o seu semelhante e adorando os ídolos. E para onde isso levou eles? Para o cativeiro. Mas olha, tem um outro personagem da Bíblia que lá no cativeiro lembrou do livro do Deuteronômio. Vamos lá para o livro de Daniel. Estamos hoje indo para frente e para trás na Bíblia, mas isso é muito importante. Livro de Daniel, capítulo 9. Vamos ler aqui alguns versos dessa oração do profeta Daniel. Daniel, capítulo 9. Quem está estudando comigo nos domingos o livro de Daniel, já tem